Hoje nós vamos falar no planejamento estratégico de carreira e de negócios. Pensando no planejamento estratégico de carreira, o primeiro ponto que eu tenho que ter muito claro para eu mesmo são quais são as habilidades que eu tenho e quais são os meus limites. Se eu não tiver isso claro, não é? Eu vou ficar tentando uma coisa, tentando outra, fazendo uma coisa, fazendo outra, até descobrir quais são as minhas habilidades. Em geral, isso leva muito tempo. Em geral, isso leva muito tempo. Eu tive um privilégio, eu acho que foi um privilégio meu, em três momentos eu tive, na minha juventude, ainda na minha adolescência, uma noção das minhas habilidades. A primeira vez foi com 12 anos de idade, eu ganhei o concurso de redação da Escola Pública do Estado do Ceará, e aquilo me deu uma noção muito clara de que imagina um menino com 12 anos de idade ganha um concurso de literatura do Estado, né? E aí aquilo me deu uma noção exata com 12 anos de que eu já tinha uma habilidade. Imagina, com 12 anos a gente não tem noção de nada. Eu descobri com 12 anos que eu podia escrever. É tanto que o meu primeiro projeto de vida foi de me tornar um escritor. Foi de me tornar um escritor. Eu me tornei um escritor, porque eu já publiquei 35 livros e vai sair o 36º, mas eu me tornei um escritor de ciência. Mas não era esse o projeto inicial. É tanto que quem entrar lá no site da Uniaberta, no conteúdo, tem lá umas 70 poesias. Durante muito tempo eu escrevi poesias, porque eu queria ser um escritor, porque eu descobri muito cedo que eu tinha habilidade para escrever. Bom, em cima disso, uma das coisas que eu mais estudei na minha vida foi língua, especialmente a língua portuguesa. Eu escrevi, olha como é que é, eu pesquisei a língua portuguesa pelo menos por uns 10 anos seguidos. Porque eu descobri que eu sabia que eu podia escrever, mas eu só queria ter os instrumentos para escrever. Bom, e o segundo momento em que eu descobri que tinha alguma habilidade foi quando eu fiz o concurso público para entrar na Marinha de Guerra, na Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, e eu recebi um feedback do concurso nacional que eu tirei primeiro lugar no final do curso, e eu recebi um feedback de uma junta de psicólogos que falou assim: olha, você tem habilidade linguística e você tem habilidade lógica matemática. E eu já tinha habilidade para escrever. E aquilo realmente deu um norte para a minha vida, um norte. Toda a minha carreira foi construída em cima dessas três habilidades. E depois eu descobri também, já com 20 anos, que eu tinha habilidade para falar. Então, eu tinha habilidade para escrever, habilidade para falar e habilidade para interpretar texto e habilidade para contar, para fazer cálculos, né? Enfim. Bom, eu me senti o máximo, porque eu descobri isso com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, eu já conhecia todas as minhas habilidades. Então, eu apenas fui investindo a minha formação e as minhas atividades exatamente onde eu sabia que eu teria habilidade. E fui fugindo de áreas que eu descobri que eu não tinha habilidade. Então, na minha adolescência ainda, eu fiz o curso técnico de eletrônica para descobrir que eu jamais faria eletrônica, que eu jamais... É tanto que eu nunca fui, até hoje, eu não tenho um certificado do técnico de eletrônica. Eu fiz um outro segundo grau,
para não ter que pegar o certificado de eletrônica, porque não ia me servir de absolutamente nada. Eu sou o tipo que, se eu for consertar qualquer coisa, eu quebro. Então, eu quebro, destruo aquilo que eu vou consertar de coisas materiais, né? Eu lido muito mais com as questões imateriais. E aí, para mapear as habilidades de vocês, vocês estão recebendo aí o assessment como parte do treinamento para vocês poderem fazer o levantamento das habilidades de vocês. Mas, como todos aqui já viveram, pelo menos, não sei se eu vou ser indelicado, mas 30 anos de idade, pelo menos, acho que sim, uns 30 anos, vocês já podem fazer uma reflexão e perguntar para você mesmo ou para você mesma quais são as habilidades que você já é capaz de reconhecer em você mesmo. Então, aí, além daquela tarefa que eu dei, não é? Antes de fazer o assessment, que é o teste das habilidades específicas, eu peço que vocês façam também uma lista de habilidades e uma lista de inabilidades, pelo menos 3 habilidades, pelo menos 3 inabilidades. Bom, você pode perguntar para mim assim, mas você só fala de coisa maravilhosa sobre você. E você tem uma inabilidade? Quem convive próximo de mim sabe qual é a minha habilidade. Bom, eu não tenho grandes habilidades sociais. Não tenho. Eu sou um profissional de alta performance e eu prefiro o isolamento, a solidão. Eu amo a solidão, porque na solidão eu produzo, eu crio, enfim. Mas se tiver muitas pessoas em volta de mim, demandando de mim o tempo todo, demandando afetivamente, eu me esgoto. Quem supre esta habilidade na minha vida é a dona Marta. Dona Marta que faz festa, faz evento, faz encontro, faz isso e faz aquilo, e eu vou, porque... Mas até hoje, os filhos marcam um aniversário, um encontro de família, e eles ainda perguntam, pai, você vai? E eu tenho que escrever, eu vou, porque eles sabem que para eu ir não é assim. Então, não me convidem muito, porque eu não vou. Eu não vou porque, se eu for, eu me esgoto emocionalmente. Então, eu estou dizendo também que ninguém também tem todas as habilidades e não precisa ter, não é? A gente tem algumas, outros têm outras, e isso vai completando a vida da gente. Então, falando assim, naquela psicologia de botequim, né? Neurociência de botequim. Na verdade, existe uma obra maravilhosa que é As Inteligências Múltiplas, do Howard Gardner, na qual eu estou me baseando, mas eu estou dando um curso muito prático, não é? Aí eu vou citar algumas aqui. Tem inteligência linguística, habilidade linguística, habilidade matemática, habilidade intrapessoal, para se conhecer, a habilidade social, que eu não tenho, mas eu tenho a intrapessoal. Você tem habilidade musical. Olha que interessante, uma habilidade musical. Você tem habilidade corpórea. Pessoas que têm a capacidade de lidar com o corpo. Aí eu colocaria aí o Pelé, a grande dançarina Ana Maria Botafogo, não é? Sabe aqueles atletas, né? O Feld lá dos Estados Unidos, o Xuxa aqui no Brasil, aqueles atletas que, se você jogar o sujeito de qualquer posição, ele cai em pé, né? Aquilo é uma habilidade corporal. Não adianta eu tentar ter se eu não tenho, é preciso que eu nasça, que eu desenvolva essa habilidade. Então, você tem aí uma série de habilidades, não é? Que você vai... e habilidade espaço-temporal.
a espaço temporal, que alguns têm e outros não. Eu tenho uma habilidade temporal tão grande, espacial nem tanto. Eu sempre me perco em qualquer lugar, não é? A Marta está rindo aqui porque qualquer viagem que eu fizer eu me perco e ela fica rindo do meu lado. Mas temporal, por exemplo, eu atendo 50 minutos no consultório, eu não uso relógio, não olho para o celular. E quando eu conduzo a sessão para o final, está em torno de 50, 55 minutos, porque eu deixei passar um pouquinho. Olha como a minha mente tem uma estruturação tremenda sobre o tempo, mas não tem nenhuma sobre espaço. Sobre espaço, né? Eu sou, se amarrarem um lenço no meu rosto e me rodarem e me soltarem, eu não sei onde eu estou. Eu fico perguntando para alguém, afinal, onde é que eu estou mesmo? Mas veja bem, eu estou falando um pouco de mim para desafiá-los a conhecer as habilidades e a conhecer as inabilidades. Por quê? Porque não se constrói uma carreira sem se ter uma noção exata daquilo que eu posso fazer e fazer bem. Não é? O segundo ponto, eu conheci minhas habilidades. Agora, eu preciso descobrir que tipo de problema eu sou capaz de resolver para uma pessoa, para uma empresa ou para um negócio. Mas vamos pensar só na empresa, pensando em carreira. Que tipo de problema eu tenho habilidade para resolver e eu sei disso? Que tipo de problema eu estou apto para resolver? Vamos lá. Eu tenho um eletricista que tem 20 e poucos anos de idade e ele é genial. E eu estou montando lá o estúdio, né? Bom, primeiro eu terminei de montar o estúdio e aí faltou as lâmpadas. A iluminação, na Uniaberta tem um estúdio, Mariluz conhece lá, tem um estúdio de gravação de videoaula, que vai funcionar exatamente a partir do dia 28 de maio. Tem que colocar uma iluminação lá. Eu tenho um eletricista genial, levei o eletricista lá, e na minha cabeça eu tinha pensado uma coisa, e em 5 minutos ele falou, doutor, a gente põe um facho de luz aqui, põe outro aqui, tal, tal. Nossa, em 5 minutos ele resolveu o problema. Todas as vezes que eu precisar de um eletricista, você acha que eu vou procurar quem? Ele. Ele tem habilidade para resolver problemas no campo da eletricidade. Quando foi para montar o estúdio, que foi o mais difícil, eu recebi 3 propostas de pessoas diferentes para montar o estúdio. Só que foi alguém lá, na 4ª proposta, e falou... todos que foram lá falaram assim, olha, a gente tem que comprar 2 câmeras, isso, aquilo, tal, 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 tal. E aí foi alguém lá e falou assim, doutor, nós vamos colocar 2 câmeras robóticas, que vão ser operadas por um programa de computador. Você acha que eu fechei com quem? Com o cara que trouxe a solução mais prática, mais plausível. Então, um resolve um problema. Veja que a humanidade é desse jeito, não é? Chega um pãozinho lá, eu adoro pãozinho. Imagina que amanhã você acorda de manhã e tem um pãozinho com manteiga, fresquinho, torradinho, maravilhoso na sua mesa. Quantas habilidades humanas foram utilizadas para aquele pãozinho estar lá na tua mesa? Você já pensou nisso? Se a gente quiser falar só de uns, né? Tem que ter o agricultor, o agro lá, que entende da terra, tem que ter o engenheiro agrônomo que entende do adubo, tem que ter aquele sujeito que é intuitivo e sabe se vai ter chuva ou não para o trigo. Bom, depois tem que ter alguém que
opere a máquina que colhe o trigo. Depois tem que ter alguém que transporte. Depois tem que ter alguém que faça o beneficiamento do trigo em grãos até ficar os flocos prontos para virar a massa de trigo. Depois tem que ter um bom padeiro, mesmo que use mecânica para fazer, que saiba exatamente como temperar aquela massa. E quando o pãozinho está no ponto, e ainda tem que ter alguém que venda, e ainda tem que ter alguém que faça aquele café gostoso e põe aquele pãozinho na mesa com a manteiga que combine, ou a margarina que combine. A humanidade depende essencialmente dessa diversidade de capacidades de resolver problemas. Então, falando de outra forma, quando você pensa em carreira, você pode pensar assim: que tipo de problema eu posso resolver para uma empresa? Se você chegar na entrevista de emprego dizendo para o entrevistador, depois que você se candidata, você entra no site da empresa, você conhece tudo da empresa, e aí você vai na entrevista da empresa, daquele cargo que você se candidatou. E se você colocar na mesa que você está disposto a contribuir para resolver os problemas inerentes àquele cargo, com certeza você vai ser contratado. Porque é tudo que as empresas procuram. Muitas pessoas procuram um salário, muitas pessoas procuram um emprego, mas o que as empresas querem é pessoas que resolvam problemas. Bom, eu sou psicólogo, e modéstia à parte, eu me considero um psicólogo bem formado, bem competente. Eu acho que isso faz parte da minha própria natureza, porque investi 45 anos da minha vida estudando psicologia. Mas dentro da psicologia tem 12 especialidades, e dentro da psicologia tem um campo imenso de problemas que um profissional da psicologia pode resolver. Eu tenho muito claro, diante dos meus olhos, qual é a dor do meu paciente que eu sou capaz de contribuir para resolver. Olha só, qual é a dor que eu sou capaz de contribuir para resolver? Eu posso falar qual é o problema, mas eu posso falar qual é a dor. Qual é a dor da humanidade que você contribui para resolver? Eu tenho certeza que a Mary aqui vai dizer: eu contribuo para resolver os problemas aí bucais, os problemas do dente, os problemas, e também atender o dentista, tal. Mas se você não tiver isso claro, você não chega a lugar nenhum. Você não sai do lugar e você não chega a nenhum lugar. Então, você precisa ter muito claro onde você quer chegar. Que problemas você quer resolver? Que dores você é capaz de contribuir para resolver? E depois de respondido essas perguntas para você, não é? Aí sim, você já sabe quais são as suas habilidades. Você já sabe que problemas você pode resolver. Você já sabe que dores você pode minorar. E aí você pode pensar em construir uma carreira. A pergunta que eu vou fazer, antes de passar para o próximo tópico, que é construindo um negócio, é: o que eu falei até aqui faz sentido? Muito. Sim, professor, Sim. claro, muito. Faz sim. Faz sentido, né, Isabel? Faz sim. Eu Já acho que... Oi? Já tinha ouvido isso antes? Não.
Desta forma, não. Você falando assim, eu fui processando, né? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas, às vezes, é olhar para si e tentar descobrir isso. Porque você descobrir coisas sobre você mesmo é muito, muito mais difícil, né? Até porque as pessoas se sentem muitas vezes despossuídas. E ninguém é Sim, despossuído. Todos têm as suas habilidades. Eu tenho uma assistente que me acompanha desde o início, ponto zero da criação da Uniaberta, e ela foi treinada pela Marta e por mim. E quando ela chegou no projeto, ela disse, são 5 anos quase, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu havia percebido algumas habilidades, eu havia observado algumas habilidades, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Eu falei assim, mas você tem habilidade para aprender? Ela falou, tem. Eu aprendo fácil e rápido. Eu falei, então é suficiente. Não precisa de mais um. Um tempo depois, ela fez esse assessment que vocês vão fazer lá no IBC, no Instituto Brasileiro do Coach. E aí ela ligou e falou assim, doutor Mascoli, eu estou impressionada. Eu tenho habilidade, eu sou executora, comunicadora e executora. Eu sou capaz de executar tarefas e eu sou capaz de comunicar. E eu falei para ela, bom, só contaram para você, porque se você não fosse capaz disso, eu não estava te treinando para poder você me ajudar a tocar esse negócio aqui. Ela não percebia. Em geral, os pais não dizem que habilidade que os filhos têm. Os pais geralmente dizem que não tem nenhuma. Ou às vezes você não tem alguém para dizer que habilidade você tem. Mas você tem. Então você tem que descobrir. Mas alguém quer fazer algum comentário sobre esse ponto? Faz sentido, então. O Márcio, só tirando uma dúvida, quando a gente descobre que a gente tem essas habilidades, depois de umas 3 tentativas ou 4 profissionais que você fez, mas você está bem hoje, assim, um exemplo, eu não me descobria na área da saúde, de repente eu comecei a fazer, comecei a Sim. desenvolver, hoje eu amo o que eu gosto, mas eu sei Sim. que eu tenho outras habilidades, Sim. mas o importante é a gente tentar desenvolver todas elas ou a gente procurar se aperfeiçoar na que a gente mais gosta? Eu acho que com o tempo a gente vai refinando e concentrando mais naquela que a gente mais gosta. Mas se eu colocasse aqui como desafio, não é especialmente para quem está descobrindo, começando, diz assim, invista em todas as habilidades que você tem. Eu continuo escrevendo, eu continuo ensinando, eu continuo atendendo. Não querendo me gabar, mas assim, algumas áreas que eu Não, tentei na minha mas vida. aqui, peraí. Aqui é para se gabar. Eu já comecei me Então, eu vou me gabando. gabar. Eu me dou muito bem. Eu sou um grande psicólogo. Ora, pode se gabar, Então, eu sim. vou me gabar aqui um pouquinho. Eu me dou muito bem na área de vendas, me dou muito bem na área da saúde, me dou muito bem assim para conversar. Eu sou uma pessoa extrovertida, né? Para Sim, isso. Eu percebi que essas habilidades que eu tenho me ajudam muito mais nessa última profissão que eu estou agora no momento, né? sim. Então, tanto é que eu estou há 16 anos com a mesma equipe que eu trabalho, né? Desde quando. Já trabalhava antes disso, mas aí eu me descobria muito mais com eles agora. E Sim. eles têm medo de me perder como profissional. Com certeza. Assim como eu não gostaria de perder o trabalho Olha, quem falou foi Marta. Ó. Ela falou aqui, não queremos perder o trabalho da Camila. Foi um longo caminho de investir nas habilidades que eu sabia que ela tinha, Marta já tinha visto também, mas ela não sabia. Muitas vezes isso acontece. Agora, assim, sem querer tornar muito pessoal, mas você tem que investir nessas habilidades que você tem. Você tem que fazer isso. Assim como cada um aqui descobrindo quais são as suas habilidades, mas isso só vai fechar. Vamos lá, qual é a minha habilidade?
Eu tenho habilidade na clínica psicológica, eu tenho habilidade para ensinar, eu tenho habilidade para escrever. A pergunta que tem que ser respondida em seguida é: para quem as minhas habilidades são úteis? Que problemas eu posso resolver com elas? Que dores eu posso minorar com elas? Está entendendo? Por quê? Se eu fizer um pão que ninguém come, para que pão? O pão só vai fazer sentido para o padeiro se eu não posso ficar comendo pão, porque eu tenho uma tendência muito grande para engordar. Mas tem determinada padaria aqui, que eu vou almoçar com a Marta, que chega lá com o sujeito põe o pão. Gente, é impossível não comer aquele pão. É impossível. Você acha que aquilo ali foi por acaso ou foi intencional? O sujeito colocou aquele pão ali e fez de tal forma que você sente e fica com água na boca só de sentir o cheiro do danado. Foi intencional para descobrir o que ele faz de melhor, né? É claro. Então, esta é a questão. Quem vai consumir a minha habilidade? E não é só consumir, porque eu tenho uma postura ética diante da vida, e alguns aqui já me conhecem há muito tempo, sabem disso. Não é assim, eu sou um grande psicólogo, agora eu vou ganhar muito dinheiro como psicólogo. Não, eu quero ganhar muito dinheiro como psicólogo, desde que eu consiga resolver alguns problemas e ajudar as pessoas a resolver alguns problemas concretos da vida. Eu quero ser um mentor, eu vou ser um mentor, bom, mas a minha mentoria vai resolver os meus problemas ou os problemas das pessoas que fazem mentoria comigo? Tem uma pergunta. Oi? Eu tenho uma pergunta. Existe alguma técnica para a gente poder facilitar esse desenvolvimento na pessoa? Porque, que nem eu falei para você olhar para si mesmo, às vezes, você sabe que a pessoa tem várias habilidades, só que no decorrer do dia a dia, ela faz tão automático que ela não para pensar e analisar o perfil dela. Mas, assim, existe alguma técnica, algum comportamento que a pessoa deveria ter para poder enxergar essa habilidade? Não, você só enxerga ou por meio de um instrumento como esses que vocês vão receber até segunda-feira, que é um Tá. assessment, que é um mapa de habilidades, é um dos mais atuais, tem o DISC também, ou se tiver alguém que dê o feedback. Eu sou um Entendi. mentor desde que eu me entendo de gente, porque desde que eu me entendo de gente, eu dou feedback.